quando em julho de 1969, Armstrong, pela primeira vez, pisou o solo lunar e fez uma declaração: este é um pequeno passo para o homem, mas um salto para a humanidade. E ele tinha razão. Nesta passagem, eu gostaria que vocês acompanhassem comigo os passos que levam um homem à glória de Deus. Quando falamos em passos, usando figurativamente esta capacidade do homem tem de andar, é tão importante poder andar e saber andar. Quando uma criança nasce, é muito lindinho, recém-nascido, especialmente os pais acham que é lindo, mais bonita de todas, e aí cuida muito bem do bebê, alimento, e banho, e proteção, e vacina, mas espera-se ansiosamente que aquele anjinho que está ali, ao qual só faltam as asas, possa começar a manifestar a sua vida. E então um dia começa a engatinhar pela casa. É um dia muito interessante. Mas o dia tremendamente interessante é quando dá o primeiro passo. E nós não esquecemos mais. Eu me lembro do primeiro passo da Sandra, a minha irmã caçula. Eu estava presente na hora. E o primeiro passo da Sandra foi em direção a mim. Eu que falei: vem aqui com o irmãozinho. E ela veio. E eu nunca mais me esqueci da alegria de a minha irmãzinha caçula dar o primeiro passo. Faz algum tempo isso. O primeiro passo parece algo tão significante, tendo a vida como perspectiva. Mas o primeiro passo na direção certa é o primeiro passo de uma jornada. Um escritor famoso dos Estados Unidos tornou-se escritor até por uma questão de uma tragédia superveniente. Ele era um funcionário e tinha uma irmã excepcional. E às vezes essa irmã excepcional tinha alguns acessos da enfermidade. E quando isso acontecia, não raro, ela perdia a noção das coisas e até ficava extremamente violenta. E numa dessas ocasiões, essa mocinha assassinou os pais. E quando isso aconteceu, esse escritor, que era o irmão dela, tomou uma decisão na vida dele. Ele disse: eu vou parar de trabalhar e vou tomar conta da minha irmã. Muitos queriam que ele a internasse, que colocasse num hospício, que colocasse num manicômio, mas ele tomou a decisão de cuidar da irmã dele, assumir aquela vida. E ele demitiu-se do emprego, e ao fazer isso, para sobreviver, ele começou a escrever. E ele se tornou um dos grandes escritores da literatura inglesa. Por mais de 20 anos, ele foi o único elo entre essa moça e a vida, até que mais tarde ela veio a falecer. E a sua história, sendo de conhecimento das pessoas, atraiu muito a atenção. E perguntaram para ele como é que ele conseguiu carregar esse fardo, alguns assim consideravam, ao longo da vida, arriscando até sofrer, eventualmente, até a mesma sorte dos seus pais. Como ele aguentou mais de 20 anos cuidar de uma pessoa naquelas condições. Ele disse: tão somente porque eu dei um passo de cada vez. Eu cuidei da minha irmã um dia por vez. Eu não fiquei pensando que ia cuidar dela quantos anos para frente. Cuidei da minha irmã
um dia por vez. De sorte que para mim não houve nenhuma excepcionalidade. Não me pesaram estes anos, porque foi um ano de cada vez. Um passo de cada vez. Não raro as grandes decisões ao lado de Jesus Cristo não são feitas porque a pessoa não considera que deve dar o passo na luz que tem, dar o primeiro passo na luz que tem. Não raro fica considerando o todo, fica considerando as implicações totais do futuro, fica considerando os obstáculos como a integralidade da vida, quando o Senhor, na verdade, espera e desafia para o primeiro passo. Exatamente como quando a criança está treinando o primeiro passo. Você quer que ela dê o passo, mas você fica a tal distância, de sorte que se ela tropeçar, se algo acontecer, você está ali para ampará-la. Você não quer que ela ande desenvoltamente, você não quer que ela corra e nem que salte. Você quer apenas que dê o primeiro passo. E ela tem que fazer isso sozinha, se for aprender a andar. De sorte que assim Deus, assim Cristo se aproxima do homem e chama para dar o primeiro passo. Não digo que seja fácil dar o primeiro passo. Há crianças que demoram, há crianças que têm grandes dificuldades, porque o seu temperamento, às vezes tímido, às vezes irresoluto, fazem com que o temor prevaleça e a criança vai adiando esse primeiro passo, a aventura de aprender a andar. Mas Jesus se aproxima dos pecadores, Jesus se aproxima de pessoas como Filipe e Pedro e André, e no caso aqui Natanael, e vai desafiando, e vai convidando, e vai estimulando a que a pessoa comece a andar com ele, dando o primeiro passo. E assim, o que vai acontecendo com a fé vai se desenvolvendo passo a passo, vai se desenvolvendo paulatinamente, vai desenvolvendo pouco a pouco. Cada novo passo que você dá, você o faz com mais firmeza. Assim foi com Natanael, um homem que se aproximou de Jesus Cristo passo a passo. Primeiro, nós temos Filipe, que conhecera a Cristo, e antes que o Senhor partisse, Jesus ia seguir para Galiléia, ele chama Filipe. Filipe era Betsaida, cidade de André e de Pedro, e Filipe acha Natanael. Se achou porque procurou. Ninguém acha que não procura. Certamente procurou Natanael para compartilhar com ele a bênção de ter encontrado o Salvador. Ele vai deslumbrado, ele vai maravilhado. Filipe está apaixonado por Jesus Cristo. Ele está empolgado com o privilégio. Ele está deslumbrado com a possibilidade de caminhar com Jesus Cristo. Como muito bem disse a nossa irmã Rosana, ao nós contemplarmos alguns passos do Evangelho, algumas passagens da Bíblia, ficamos encantados de ver algumas pessoas que tiveram um privilégio extremamente grande para o seu tempo. Se bem que o nosso não seja menor, e até em alguns respeitos é até maior, mais empolgante o seguir a Cristo, no padrão que seguimos hoje. Mas ele vai e ele disse para Natanael, cheio de alegria, cheio de entusiasmo: olha, nós achamos, Natanael, você não sabe da novidade, aconteceu algo maravilhoso em nossas vidas. Nós estamos que não cabemos mais de alegria, Pedro, André e eu, e nós agora estamos partindo, nós vamos indo agora para Galiléia. Natanael, você sabe quem é que nós vamos acompanhar para Galiléia? Você sabe a quem vamos seguir? Natanael, meio paradão, acho que encostado lá ainda, na figueira, meio tranquilo. Vai seguir a quem? Quem é que vocês estão seguindo dessa vez?
Você estava com um chamado de João, agora já é outro. E ele diz: aquele de quem Moisés escreveu na lei. Está escrito no livro de Deuteronômio, Deus diz: eis que suscitarei um profeta semelhante a Moisés. A Bíblia diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A Bíblia diz que uma estrela procederia de Jacó. Tudo isso no Pentateuco. E ele diz: olha, aquele de quem Moisés escreveu, nós temos achado. Nós temos achado. E temos achado também aquele que escreveram os profetas. Então, Jesus de Nazaré, filho de José, apresenta. Novamente temos aqui aquilo que acabamos de cantar e lemos em Lucas. Não combinei nada com a Rosana, mas Jesus leu o texto de Lucas, assentou-se, a pregação era sentado na sinagoga, não era em pé, e disse: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. Ali tínhamos a palavra escrita, o texto que Jesus Cristo leu, e a palavra viva, a palavra encarnada, que era Ele mesmo. Aqui se repete o mesmo parâmetro. Filipe aponta para a palavra escrita, que fala do prometido, o desejado das nações, e diz: nós achamos aqui, ele é Jesus de Nazaré. Vamos pensar em Natanael. Ele, meio sarcástico, até num tom meio de zombaria. Ué, Nazaré? Pode vir alguma coisa lá de Nazaré, alguma coisa boa? Então temos um homem estático, temos aqui um homem parado, temos aqui um homem à beira do caminho, à sombra de uma figueira, talvez ali encostado, fazendo que planos para a sua vida? O que seria de Natanael se não fora esse encontro com Jesus Cristo? Nunca saberíamos que existia um israelita chamado Natanael, por bom que ele fosse. Ele era uma boa pessoa. Socialmente falando, uma boa pessoa. Se considerarmos religiosamente falando, ele era uma boa pessoa. Jesus elogiou a sua vida correta. Só que para ir para o céu isso não basta. Uma vida correta, socialmente inatacável, uma vida ética, de uma ética até elogiável, uma vida de sinceridade religiosa, é algo que não passa sem que Deus note. E a Bíblia diz que a Ele agrada todo homem que pratica o que é bom. Só que isso não leva ao céu. Isso não significa céu. Isso não significa salvação. Por mais inatacável que seja a moral de um homem e de uma mulher no plano horizontal da vida, esse padrão não lhe confere o direito de olhar para cima, de ver o reino de Deus e de entrar nele. Então, com toda a sua religiosidade, com toda a sua vida correta, até elogiada por Jesus, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Quer dizer, uma pessoa sincera, era um homem sincero, era um homem bem intencionado. Ora, quem está falando que não havia dolo é o próprio Jesus Cristo. Esse não é um julgamento humano, nem ele mesmo fez esse julgamento acerca dele mesmo. Não eram as outras pessoas que estavam dizendo isso dele. Quem disse isso dele é aquele que sonda os corações e sabia que era um homem sincero. Só que a sinceridade não salva. A prática de uma religião, por mais sincera que seja, por mais espontânea que seja, por mais autêntica que seja, por mais bem intencionada que seja, não confere o céu. Então temos um homem em relação a Deus estático.
Um homem em relação à salvação está parado, um homem inerte, sem progresso, sem proximidade. Então Filipe o convida. Está difícil convencê-lo com argumentos. Há muitas pessoas para as quais a argumentação, por mais interessante que seja, por mais logicamente correta que seja, por mais fumaça de verdade que haja em algumas considerações, em alguma argumentação, há pessoas que ainda precisam de algo mais para se convencer. E no caso de Natanael, ele não era uma pessoa para ir assim numa primeira emoção. Ele não é daqueles que se convence num primeiro momento. E então lhe é solicitado um segundo passo. O primeiro passo é ouvir atentamente o testemunho. Mas é-lhe pedido uma ação. Eu diria que a preparação para o primeiro passo, na verdade, foi ouvir o testemunho. É-lhe pedido o primeiro passo, que ele fosse e visse. Natanael, não vamos ficar só no campo teórico, então. Não vamos ficar só no campo do ensinamento, da doutrina, por melhor que seja. Você não precisa se ater ao meu testemunho pessoal. Tome-o pelo menos como ponto de referência e você mesmo, então, aproxime-se dele, aproxime-se de Jesus Cristo, veja com seus próprios olhos, confira com a sua própria sensibilidade. É difícil, muitas vezes, fazer uma pessoa mudar seu pensamento do errado para o certo e às vezes do certo para o errado. Como aquele campesino que colocou aos ombros um cordeiro e ia vender esse cordeiro na feira, estava precisando de dinheiro. E havia 3 ladrões que queriam tirar esse cordeiro dele, mas não queria problema, queria tirar numa boa. Eles combinaram, ficaram cada um pedaço da estrada. O primeiro se aproximou dele e disse: onde é que o senhor vai com esse cachorro aos ombros? Respondeu: cachorro aos ombros? Só que um cordeiro, estou levando para vender na feira. Não, isso é um cachorro, isso é ridículo. Você vai numa feira vender um cachorro? O homem continuou a jornada dele. Andou mais 500 metros, surgiu outro feliz. Mas onde vai com esse cachorrinho bonito? Que maravilha de cachorro, rapaz. Ele: não, isso aqui é um cordeiro, eu vou vender na feira esse cordeiro. E riu-se dele o outro. Falou: coitado, confundindo cordeiro com cachorro, que ridículo. E vai embora. Anda mais 500 metros, vem o terceiro. Onde é que você está indo aí com esse cordeiro, com esse cachorro nos ombros? Ele diz: isso aqui é um cordeiro, não é um cachorro. Você não está vendo que é um cordeiro, rapaz? Aí o terceiro vai-se embora e ele fica pensando: poxa vida, eu acho que eu estou meio... Ou mais 3, 1, tudo bem. 2, agora o terceiro dizendo que é cachorro. Vai ver que é cachorro, né? Mas não preste atenção. Pode ter acontecido uma amnésia temporária, deve estar no ridículo. Passa cachorro, pôs o cordeiro embora e voltou para casa. Aí os 3 bandidos vieram, pegaram o cordeirinho e fizeram churrasco. Muitas vezes a força da argumentação, o número de pessoas envolvidas com alguma coisa, bombardeia de tal maneira a mente da pessoa que ela fica em dúvida. Então o primeiro passo é aproximar-se de Jesus Cristo, sintonizar com Ele. Ainda hoje é assim: prega-se a palavra de Deus, abre-se a Bíblia, prega-se, demonstra-se que Jesus é o Cristo, de quem disse Moisés, de quem disseram os profetas, que Ele é o desejado das nações. Ele é o Messias prometido, Ele é o unigênito do Pai, que foi crucificado antes da fundação do mundo por nossos pecados. Abre-se a Bíblia, fala-se dele, dá-se um testemunho pessoal da nossa alegria e gratidão por ter nos salvo, pela obra que Ele fez em nossos corações, pelo perdão dos nossos pecados. Ah, senhores, nada há mais gratificante na vida do homem de que se deva dar graças do que saber que sou perdoado. Há um hino que costuma se cantar aqui nesta igreja: perdoado, fui perdoado. Mas
a menos que você dê o primeiro passo e se aproxime de Jesus pessoalmente, você está longe da porta que dá acesso ao coração de Deus. Aproxime-se de Jesus Cristo, você pessoalmente, você e Ele. Dê a Ele esta oportunidade, dê a Ele esta chance, dê a Ele esta permissão, eu diria, porque Ele só o fará se você permitir. Como Ele quis fazer isso com Jerusalém. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. E Jesus chorou ali, porque não conheceu o tempo da visitação. Quando eu ouvi falar de Jesus Cristo, naquela noite que eu me converti, já havia lido um folheto, já havia ouvido uma mensagem na rua, e agora outra mensagem na rua. E eu não sabia orar ainda. E eu só disse para Jesus: Senhor, minha vida está aqui. Se podes me salvar, minha vida está aqui. Se podes realizar esse milagre, minha vida está aqui. E fui à frente. Então naquele momento não era mais o folheto que eu li, naquele momento não era mais o primeiro pregador que eu tinha ouvido, e naquele momento não era nem mais aquele pregador que estava ali na minha frente. Naquele momento foi Jesus e eu. E tem sido assim desde então. Natanael dá o primeiro passo, e então Jesus o vê. Jesus vê que ele está vindo em sua direção. Então veja, Jesus sempre começa, Jesus sempre tem uma iniciativa. Quando Natanael deu o primeiro passo, já era a resposta de alguém que falou em nome de Jesus, e ele atendeu dando o primeiro passo. E quando Jesus percebe que ele dá o primeiro passo, diz o texto, Jesus viu Natanael vindo e já se dirige a ele. Que coisa maravilhosa! Jesus já se dirige a ele, não precisou nenhum preâmbulo, não precisou nenhum protocolo. Quando ele deu o passo em direção a Jesus Cristo, iniciou a caminhada realmente para conferir e se aproximou de Jesus, quem toma a iniciativa agora é Cristo, novamente. E ele diz: olha aqui um verdadeiro israelita em quem não adoro. Na verdade, Jesus estava falando coisas a respeito dele, dizendo: eu conheço você, Natanael, nunca viu antes. Quando nos aproximamos de Jesus Cristo, descobrimos que Ele conhece tudo a nosso respeito, que nada na nossa vida é novidade para Ele. Não existe um detalhe, não existe um vício, não existe um pecado, não existe uma fratura moral que Jesus Cristo não conheça. Não há um pensamento, não há uma palavra leviana, não há algo que eu fiz oculto de todas as pessoas, coisas que eu até mesmo oculto de mim mesmo, que Ele não saiba. E o amor de Deus é assim, insiste em nos amar, apesar de conhecer tudo a nosso respeito. É esse tipo de surpresa que você vai ter quando se aproximar de Jesus. Você vai ter um tipo de surpresa de um Deus que sabe tudo a seu respeito. Ele não faz que não conhece. Deus não ignora os nossos pecados. Ele vai tratar segundo a justiça, mas vai tratar segundo a misericórdia. Outro passo foi dialogar com Jesus. Então o primeiro passo é aproximar-se dele, diretamente com ele, tratar diretamente com ele. Vamos deixar de lado essa questão de religião, de sistema, de cristianismo, de denominacionalismo, de evangelicalismo. Vamos nos voltar para Jesus. Esta é a grande questão. O segundo passo é dialogar com Jesus. De onde me conheces tu? A resposta está dialogando com Jesus. E isso se faz em oração. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diz a Bíblia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Que oração? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Senhor, ausenta-te de mim, sou um homem pecador. Ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros. E assim por diante, você percebe que tantas pessoas se aproximaram de Deus e numa oração simples, num respiro da alma, um arrependimento expresso numa frase, encontra a misericórdia e a graça. Jesus falou: eu te vi antes que te chamasse Filipe, eu vi você debaixo da figueira. Natanael fica maravilhado, então ele reconhece: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Não precisava mais ninguém dizer nada. O terceiro passo é essa confissão. Então o primeiro passo é aproximar-se de Jesus. Deixa para trás o pregador, deixa para trás o coro, deixa para trás o dirigente do culto, deixa para trás os outros cantos, esquece as religiões todas do mundo e vai para Jesus. Você e ele. Ao você se aproximar dele, ele tomará a iniciativa do diálogo com você. Ele tem mais coisas para você. E então você responde em oração. E então Jesus abre mais ainda a luz para você. E aí então você confessa: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Essa foi a profissão de fé. O que mais poderia dizer Natanael naquele momento? O que vamos dizer para Jesus? O que nós vamos dizer para Jesus, a não ser expressar nos lábios, confessar nos lábios quem ele é? E quando ele faz isto, fecha-se o elo, estabelece-se a aliança. Quando ele faz isso, o contrato, o Novo Testamento se estabelece entre ele e Jesus Cristo. Um vínculo que ninguém mais pode separar. O Espírito Santo sela esta vida para a eternidade, para o dia da redenção. E ele se torna o penhor da sua herança. Quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus, Rei de Israel, Rei da sua vida em última análise, é isso que Jesus realmente quer ouvir de um pecador, somente isto. E aí Jesus volta a dizer-lhe: coisas maiores do que estas, Natanael, você ainda vai ver. Porque a beleza da conversão é o primeiro passo, é o terceiro no rumo da salvação e o primeiro no reino já. E então vamos caminhar com ele dali para frente. E coisas maravilhosas serão mostradas ao longo da carreira. Aquele que anda com Deus ao longo da vida, anda com Cristo ao longo da vida, Jesus disse que mostraria coisas maiores ainda para ele. Ele veria, e realmente ele viu. Se abrirmos lá no finalzinho do Evangelho de João, depois da ressurreição, capítulo 21, primeiros versos. Depois disso, Jesus se manifesta outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifesta-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois dos seus discípulos. Ele estava ali, nesta ocasião, na pesca maravilhosa, quando Jesus se manifesta ressuscitado a eles. Que privilégio, hein? Ao lado de Pedro, ao lado de Tomé, ao lado dos filhos de Zebedeu, ali está Natanael também. E Jesus lhes aparece ressuscitado. Existe a pesca maravilhosa. Jesus janta com eles naquela noite. E então ele contempla a restauração de Pedro. Senhores, de um homem religioso, mas sem salvação, porque é uma diferença entre religião e salvação. Religião é uma coisa, é o que o homem tenta fazer para agradar a Deus. Salvação é o que Deus fez para suprir a necessidade do homem.
Religião são atos, são ritos, são cerimônias que o homem tenta fazer para ganhar o favor de Deus. Salvação é dom gratuito. Ninguém merece, mas Deus oferece simplesmente por um ato de fé. Religião é norma, é movimento, é sistema. Salvação é poder de Deus para todo aquele que crê. Salvação é o sangue de Cristo purificando de todo o pecado. Então ele dá o primeiro passo de uma vida até correta, mas sem Deus. Ele se aproxima de Jesus, ouve Jesus falar e entabula conversação com ele. Jesus lhe mostra mais coisas a seu respeito e o convence claramente de quem ele é. O próximo passo é o reconhecimento de que Jesus é rei e é filho de Deus. E Jesus falou: muito bem, Natanael, agora você vai ver coisas maravilhosas. Agora que você entendeu quem eu sou e você creu, quero dizer para você que você vai ver coisas maravilhosas ao meu lado. Essa pode ser a sua experiência e de qualquer pecador como Natanael. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por esta oportunidade de pregar o Evangelho. E nós desejamos que teu Santo Espírito estimule os corações a que deem o primeiro passo. Porque uma longa jornada começa com o primeiro passo. E também a experiência de salvação começa com o primeiro passo, após ouvir o testemunho, após ouvir a palavra de Deus, a pessoa se aproximar de Jesus pessoalmente para dialogar com ele. E os outros passos virão naturalmente à medida que novas luzes vão surgindo, e então passamos a compreender quem tu és. Nós te suplicamos que teu Santo Espírito aplique em cada coração a semente bendita do Evangelho eterno, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como fizeste com Natanael, usaste Filipe, um testemunho. Filipe disse-lhe tudo o que sabia. Dali para frente foi com ele e Cristo. Que assim também seja com os que ouvem tua palavra. Nós procuramos dar o nosso testemunho, e dali para frente a bênção é para esta pessoa, ela e Jesus Cristo. Que maravilha há à frente se ela der os passos na direção da pessoa certa. Nós te pedimos em nome de Jesus esta bênção para todos que ouvirem tua palavra, não só neste auditório, mas ao redor do mundo. Em nome dele. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir o nosso último, e com uma oração silenciosa nós estamos encerrados.